Olá, eu sou Felipe Benatti e hoje é segunda-feira, 19 de junho de 2023. Estamos nesse sexto episódio dos relançamentos do projeto Quarteto em A a Z, do nosso podcast 57 em Si. Nesse mês super especial em comemoração aos 59 anos de fundação do nosso Quarteto em Si. E hoje é o episódio com um compositor com a inicial F, e será F de Francis Haime. Então, vamos pro episódio? Se você quiser ouvir a versão com as canções intercaladas aos nossos comentários, é só pegar a versão da playlist aqui no YouTube, onde temos os nossos comentários e as canções, ou então ouvir pelo Spotify, lá no Quarteto em A a Z, do podcast 57 em Si. Aproveite, nós estamos relançando nessa versão especial os episódios, os 7 primeiros de A de Aldir Blanc e A G de Gonzaguinha, e na semana seguinte nós teremos os demais episódios aí, até completar esse alfabeto incrível de compositores, e também novos quadros, muita coisa está chegando por aí. Não esqueçam então de se inscrever aqui no canal, não esqueçam de nos seguir no Instagram, aqui no YouTube nós vamos disponibilizar todos os áudios, tudo que nós já lançamos, mas também, se você preferir, temos todos os episódios no Spotify e com os demais quadros em todos os agregadores de áudio. Então sejam bem-vindos nesse mês muito especial. Seja muito bem-vindo ao spin-off, ao filho do podcast 57 em Si, o projeto Quarteto em A a Z. A análise da discografia logo vai continuar. Nesse momento, vamos dar uma pausa nos episódios principais e trazer uma série de 31 programas especiais e curtinhos, com papo e muita música do nosso Quarteto em Si. A cada programa, uma letra desse alfabeto musical da Si será o nosso tema. Um compositor e um quarteto de canções na voz de nossas meninas. E uma quinta música de brinde. É como ouvir a sua faixa predileta, só que aqui a história vem junto. E eu, Felipe Benatti, serei seu amigo nessa aventura. E logo após esse projeto, quando retornarmos com os nossos episódios tradicionais, eles voltarão para todas as plataformas digitais. Mas esse projeto é somente aqui, que começa então Quarteto em A a Z. Estamos de volta finalmente com o nosso projeto Quarteto em A a Z. Hoje com um compositor com a inicial da letra F. F de Francis Haime. Quero pedir licença um pouquinho ao maestro Francis Haime, o tema desse nosso episódio, para dar uma nota de pesar ao falecimento de Regina Werneck. Regina Werneck faleceu dia 7 de fevereiro de 2022, aos 84 anos, no Rio de Janeiro. Jornalista, compositora, letrista, ela integrou o Quarteto em Si logo na saída da irmã Silene, em 66. Esteve aí por alguns anos fazendo parte do Quarteto em Si, participou de momentos muito importantes e marcantes, como a carreira internacional aí nos Estados Unidos, na viagem de 1967, gravou discos com o quarteto, desde o The Girls from Bahia, o Revolução com Brasília, que logo nós vamos analisar. Também gravou algumas faixas no disco de 66, que saiu aqui com parte das músicas com a quarta voz com a Silene e parte das músicas com a voz com Regina Werneck, e também outros trabalhos do Quarteto em Si. E foi nesse período aí, 69, onde ela se desligou do grupo e seguiu aí a sua carreira como compositora, jornalista. Muito curioso lembrar que Regina Werneck era casada com Oscar Castro Neves, que trabalhou muito com o Quarteto em Si, principalmente no início da carreira, inclusive no famoso show do Zum Zum, onde nós já temos um episódio aqui contando. Ela conheceu as meninas profissionalmente como jornalista mesmo,
Porque na revista Aconteceu, no número 135, numa grande reportagem, a Regina Werneck, que assinava como Regina Werneck Monteiro, com fotos de José Santos, apresentou na revista As Quatro Irmãs, com a matéria As Quatro Baianinhas que o Rio Pescou. E o texto de Regina Werneck sobre o quarteto em si começava assim, abre aspas. Foi numa tarde quente de verão linda, como sabem ser as tardes do Rio, que os cariocas jogaram sua rede. Mas, contrariando o ditado, nem tudo que cai na rede é peixe. E não foi peixe que a rede trouxe, mas 4 lindas baianinhas. Não sereias, o que seria muito prosaico, mas 4 cantoras, mais precisamente um conjunto vocal. Mais precisamente ainda, o quarteto em si. Um dos mais perfeitos conjuntos vocais femininos já surgidos na música brasileira. E perguntareis, por que em si, com CY, e não em si, com SI, como a nota musical, já que se trata de um conjunto vocal? Responder-vos-ei o porquê. É que chamam-se as moças, respectivamente, Siva, Silene, Cibele e Sinara, eis aí o Si, com CY. Desde menininhas em Salvador, na Rádio da Bahia, as moças cantavam ora sozinhas, ora em conjunto, e já se faziam notar pela impressionante afinação e beleza de suas vozes. Foram crescendo e crescia também o amor pela arte. Sonhavam em profissionalizar-se, em conquistar maiores plateias, em viajar. Siva, formada em português, resolveu um dia tentar a sorte no Rio. Há 3 anos deixou saudosas as 3 irmãs e partiu. Enquanto lecionava para manter-se, frequentava reuniões, festinhas, onde sempre encantava a todos com seu jeito suave de ver e de cantar. E por aí a matéria vai. Eu quis, na verdade, ler esse início dessa matéria porque foi aí que a história de Regina Werneck se cruzou pela primeira vez com o quarteto em si, e tempo depois, acho que pouco mais de um ano e meio depois dessa matéria, foi que aconteceu de a própria Regina Werneck integrar o quarteto em si. As imagens dessa matéria aí, a capa da revista Aconteceu, a primeira foto onde tem as meninas na rede e a primeira página da matéria desse texto que eu li, todas estas imagens vão estar num post lá no nosso Instagram, o @podcast57 em si. Fica o nosso amor e a nossa homenagem a Regina Werneck, uma das integrantes que sempre se mostrou muito séria, disciplinada, amável e amiga em sua convivência, como frisou Sinara em sua nota de despedida para Regina Werneck. No Instagram do quarteto em si, no Instagram do Em Si Fã Clube e no Instagram do podcast 57 em si, nós temos alguns materiais, fotos, vídeos em homenagem a Regina Werneck. Fica o nosso carinho a essa ex-integrante que foi a primeira, que não era uma das irmãs, a participar do grupo, substituindo justamente Silene, a 4ª voz e uma das irmãs, no momento que ela saiu, e Regina deixou sua marca de afinação e competência na história do quarteto em si. Iniciando então agora o episódio do projeto Quarteto em A a Z, OGF, do inspirado Francis Haime. O roteiro desse episódio já estava escrito faz um tempão, mas material sem ir ao ar na minha mão é um perigo, porque eu sempre acho que tem potencial para melhorar e muito. E foi nesse passo que eu encontrei um presente. Um lugar abundante de dados que agregou muito e norteou a evolução da pesquisa. Quem sabe que a biografia das meninas do Cid, Naya Castro, é sempre a fonte maior de todos os nossos trabalhos. Mas nesse episódio também entrou uma outra biografia. É um livro sobre a música, mas também uma autobiografia, na minha opinião.
Trata-se de Trocando em Miúdos as Minhas Canções, escrito pelo próprio Francis Haime sobre a sua vida, carreira e o processo de composição de suas músicas, a solo e as músicas com seus diversos parceiros. Eu quero frisar que esse livro é incrível, ele é lindo e tem um conteúdo sensacional. Inclusive eu achei ele muito moderno, porque ele tem mais de 1000 QR Codes, onde você aponta o celular, né, lê o código, e ele acessa um site na internet onde você pode ouvir as músicas que ele está dando exemplo ali, e ouve em canto e história. Dá essa dimensão do gigante Francis Haime, também dá a oportunidade de todo mundo que está lendo o livro conhecer as histórias narradas pelo próprio Francis. Eu recomendo muito. Compre esse livro, ele saiu pela editora Terceiro Nome em 2017. Ele é imperdível. E a primeira das canções de hoje não poderia ser outra. Tô falando de Vai Passar, de Chico Buarque e Francis Haime. A gravação que nós vamos ouvir é do disco de 1991, que saiu pela gravadora Cid, o nosso querido Chico em Si, com o quarteto em si na sua formação mais longa. 3 das irmãs fundadoras, Siva, Sinara e Cibele, mais a Sônia Ferreira. Essa gravação é muito especial, pois ela tem a participação do próprio Francis Haime nos vocais com as nossas meninas. Então, vamos ouvir a música para a gente esquentar e contamos as histórias na sequência. Eu gosto muito do casamento das vozes da Si com Francis Haime. Eu acho essa faixa com um ar tão brasileiro, ela tem um balanço do carnaval, essa crítica política e social sempre tão necessária, principalmente na época que a música foi composta, no final da ditadura. Contando um pouquinho aí de como aconteceu. Chico Buarque ele estava às voltas com a trilha sonora da peça de teatro Doutor Getúlio, de Dias Gomes e Ferreira Goulart, quando começou a nascer o samba Vai Passar. A história, narrada pelo próprio Francis Haime em seu livro, que além da letra, Chico Buarque fez a parte inicial da música. A ideia dele, Chico Buarque, era um samba-enredo com múltiplas colaborações. Sendo assim, após uma pelada no campo do famoso Politeama, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, Carlinhos Vergueiro, João Bosco, Edu Lobo, Vinícius Cantuária, Fagner e o próprio Francis Haime todos foram papear na casa do Chico. E estavam por lá quando ele jogou a ideia aos músicos amigos presentes, de darem continuidade ao trecho inicial da letra. E ele mostrou o que ele tinha escrito e um pouco dessa melodia. Francis, que se descreveu como o jogador menos brilhante no campo, acabou passando 1 a 1 e fez um gol no assunto dessa música, pois o encontro regado a alguns copos não fez vingar a proposta de Chico Buarque. Mas o nosso Francis Haime, o mais inteiro do time de compositores naquele dia após futebol, papo e diversão, conseguiu sair da casa do Chico com uma ideia para completar a parte inicial da canção. E foi daí que saiu o trecho que continuou a música e abriu alas para o restante da canção. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. Logo depois, outras partes foram ficando prontas, mesclando as ideias e trabalhos de Chico e Francis em letra e melodia, até chegar no resultado brilhante que ouvimos há pouco na voz das meninas e de seu coautor Francis Haime. Esse é um dos maiores clássicos de Chico Buarque em parceria com Francis Haime, que juntos são compositores de outras pérolas da música popular brasileira, como Trocando em Miúdos, Atrás da Porta, Meu Caro Amigo. Essa que ouvimos, Vai Passar, só foi concluída no estúdio, em cima do laço da gravação. Cheia de versos de exaltação, a música Vai Passar é um prenúncio do fim da ditadura militar e chegou à praça 1 ano antes da derrocada final do regime,
em 1984. O estandarte do Sanatório Geral vai passar, como diria a letra. A primeira gravação foi de Chico Buarque, ainda em 84. Francis Haime fez a sua gravação no ano seguinte, em 85, lá no seu disco solo. E foi em 91 que saiu essa versão, com as nossas meninas e Francis Haime, no impecável Chico em Si. Francis Victor Walter Haime. Ele nasceu em 31 de agosto, no Rio de Janeiro, no ano de 1939. Compositor, pianista, arranjador, maestro e cantor. Começou a estudar piano aos 6 anos com a professora Carmen Manhãs, no Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro. De 55 a 59, estudou em Lausanne, na Suíça, e desenvolveu interesse pela música erudita romântica, que veio a ser a marca na sua produção. Quando voltou ao Brasil, teve aulas com os pianistas Tomás Teran e Vilma Graça. Frequentou em 62 as reuniões na casa do poetinha Vinícius de Moraes, lá em Petrópolis, e conheceu Carlos Lira, Baden Powell, Edu Lobo, Marcos Valle, Wanda Sá e Dori Caymmi. Em 63 iniciou uma parceria com o Vinícius, com a canção Sem Mais Adeus. Foi gravada por Wanda Sá, Tamba Trio, Doris Monteiro, Elisete Cardoso. Ou seja, a primeira composição de Francis Haime aí, profissionalmente, foi já com o poetinha Vinícius de Moraes. Olha lá, hein? Novamente Vinícius, que abençoou juntamente com Carlos Lira a carreira de nossas baianinhas do Quarteto em Si, também foi o padrinho no início da vida musical como compositor mesmo do querido Francis Haime. Nos anos 60, Francis Haime apresentou-se em shows e participou de vários festivais da música popular. Entre eles, o primeiro Festival da Música Popular Brasileira da TV Excelsior, em São Paulo, em 1965, com a música Por um Amor Maior, que foi uma parceria com o cineasta Rui Guerra, interpretada pela Elis Regina. Francis gravou seu primeiro LP instrumental, o clássico Os Seis em Ponto, em 1965. No ano seguinte, fez a direção musical e os arranjos do show Pois É, no Teatro Opinião, no Rio de Janeiro, com Vinícius de Moraes, Gilberto Gil e Maria Bethânia. Em 68, dividiu com Dori Caymmi a direção musical de Duralex, Sedlex, No Cabelo Sogomex, peça teatral do dramaturgo Oduvaldo Viana Filho, e escreveu a música para o filme O Homem que Comprou o Mundo, dirigido por Eduardo Coutinho. Em 1969, casou-se com a cantora Maria Olivia Leurenhoek, que adotou o nome artístico de Olivia Haime. Inclusive, esse é um dos casamentos mais bem-sucedidos, vamos dizer assim, e mais longos da música popular brasileira. Eu não me recordo se tem algum outro casamento com mais saldo positivo em um período tão longo de união como esse de Francis Haime e Olivia Haime. Continua a história aí. Francis e Olivia foram para os Estados Unidos, onde residiram até 1973, indo de férias para o Brasil diversas vezes nesse período. Ele também estudou orquestração com Albert Harris, regência com Roy Rogozin, composição com Paul Glass, e fez trilha sonora para os filmes de Lalo Schifrin, Hugo Fred Hopfer e David Raksin. Nomes bem complexos, hein? E Francis retornou ao Brasil em 73, onde gravou o seu LP Francis Haime pela gravadora Odeon. Faz parte desse disco o clássico Atrás da Porta, composta em parceria com Chico Buarque, e foi um grande sucesso na voz de Elis Regina. Ele escreveu aqui, para filmes nacionais também, diversas trilhas sonoras, como para o filme A Estrela Sobe, de Bruno Barreto, Lição de Amor, de Eduardo Escorel, que no Festival de Cinema de Gramado recebeu o Kikito de melhor trilha sonora,
e o Prêmio Coruja de Ouro do Instituto Nacional de Cinema, o INC, de melhor trilha sonora do ano. E também compôs a trilha sonora do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto, onde dividiu com Chico Buarque mais uma vez um outro prêmio, novamente um Kikito de Ouro por esta trilha sonora. Foi compositor de músicas para diversas peças de teatro, como Rei de Ramos e Dias Gomes, com direção de Flávio Rangel, em parceria novamente com o Chico Buarque. O Banquete de Mário de Andrade, com direção de Camila Amado. Tarrusso no Açougue, uma adaptação de Santa Joana dos Matadouros, de Bertold Brecht, direção de Antônio Pedro. E a partir dos anos 80, também foi compositor de diversas peças eruditas. Em 86, escreveu Sinfonia número 1, 2 anos mais tarde, Carnavais para Coro Misto e Orquestra, com texto de Geraldo Carneiro, e regeu pela primeira vez em 93, a Sinfonia número 1, à frente da Orquestra Sinfônica Brasileira no Rio de Janeiro. No ano 2000, compôs a Sinfonia do Rio de Janeiro de São Sebastião, com textos de Geraldo Carneiro e Paulo César Pinheiro, projeto realizado por Ricardo Cravo Albim. 2 anos mais tarde, no seu CD Choro Rasgado, gravou a canção Jardim Botânico, em homenagem ao compositor Tom Jobim. Nesse mesmo ano, ano 2000, teve seu songbook editado pela Lumiar Editora. Aí, lançou Francis Haime ao vivo em CD e DVD em 2007 e estreou na Sala São Paulo Concerto para Violão e Orquestra, com o violinista Fábio Zanon como solista e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, com a regência da mexicana Alondra de la Parra. Em 2015 comemorou 50 anos de música, onde lançou um DVD e um CD comemorando a sua carreira vitoriosa, esse marco. Em 2017, escreveu e lançou seu livro, Trocando em Miúdos as Minhas Canções. Vamos ouvir agora a segunda canção do episódio. Eu estou falando de Último Canto, parceria de Francis Haime e Rui Guerra. O Quarteto em Si gravou essa música em 1966, naquela famosa capa com as 3 irmãs mais Regina Werneck, onde tinha um carimbo escrito assim em frente, né? Este disco contém a banda, numa segunda edição, né? E essa música, O Último Canto, é um dos fonogramas que foram gravados exclusivamente para esse disco de 66. Pois esse projeto aconteceu exatamente no momento da carreira do Quarteto em Si, onde ocorreu a saída da irmã fundadora Silene e a entrada da Regina Werneck, que compôs o grupo a partir de então. Vemos nesse disco, parte das canções tem a voz das 4 irmãs originais, e parte das canções tem 3 das irmãs fundadoras, Siva, Cibele e Sinara, juntamente com a Regina Werneck, como é o caso dessa música que nós vamos ouvir agora. Então vamos lá, O Último Canto, direto do primeiro disco do Quarteto em Si para elenco em 1966, uma parceria de Francis Haime e Rui Guerra. Essa música que nós acabamos de ouvir, O Último Canto, é uma parceria de Francis Haime com Rui Guerra, que bebeu um pouco na fonte do samba-canção. Normalmente ele compõe a música antes e depois entrega para algum parceiro colocar a letra. Nesse caso aconteceu o inverso. Primeiro, Rui Guerra escreveu a letra e entregou para Francis, que a musicou. E aí é o trabalho maravilhoso que nós ouvimos. Algumas curiosidades dessa música é que quando ela foi lançada em 1965, ela foi gravada praticamente ao mesmo tempo por 6 artistas diferentes. Originalmente, essa música, O Último Canto, saiu no disco Samba Eu Canto Assim, de Elis Regina, com arranjo e regência de Lindolfo Gaia.
Em 1966, Agostinho dos Santos, com arranjo de Paulo Moura, lançou em seu álbum homônimo, e ainda em 66 o quarteto em si também lançou no seu álbum homônimo, no momento de transição da carreira das meninas, como eu comentei, com a saída de Silene e a primeira substituição dos vocais, com a entrada de Regina Werneck. Francis Haime conta em seu livro uma história muito curiosa dessa canção, onde ele esteve ao telefone com João Gilberto. Francis estava em Los Angeles e João Gilberto em Nova York. E Francis tocou em seu violão, ainda amador na época, o Último Canto, que João Gilberto gostava especialmente. Ele, João Gilberto, disse a Francis que gostaria de gravá-lo um dia. Gravação essa que quase saiu no songbook de Francis Haime, na voz de João Gilberto. Mas ele acabou postergando a gravação da faixa e, devido ao prazo de lançamento, o songbook acabou saindo sem essa canção. Francis Haime gravou sua música em seu álbum de estreia e até hoje é uma canção muito querida em seu repertório. Eu gosto particularmente da gravação do quarteto em si dessa música, O Último Canto. Esse álbum de 66, ele tem muito charme, com os arranjos de Oscar Castro Neves e Hugo Marota, uma produção esperta de Aloysio de Oliveira. Como eu disse, ele é parte inédito e parte uma compilação, pois principalmente as canções que têm a voz da irmã Silene vieram de fonogramas lançados nos compactos da Elenco, que tinham saído anteriormente, e dos álbuns do mercado norte-americano, que eram inéditos no Brasil na ocasião. E aí o restante das faixas, já com os vocais aí, a quarta voz com Regina Werneck, foram gravadas exclusivamente para esse álbum, como eu já disse, é o caso de Último Canto. Vamos ouvir agora uma canção que me emociona muito. Eu falo de Talvez, parceria de Francis Haime com Paulo César Pinheiro. Gravada no álbum homônimo de 1972, na retomada da carreira da Si, após um hiato e a volta com a formação de um novo quarteto. Nesse momento, com apenas duas das irmãs fundadoras, Siva e Sinara, mais duas novas integrantes, Dorinha Tapajós e Sônia Ferreira. Sônia já havia integrado o quarteto em alguns trabalhos anteriores em outras formações, mas Dorinha marcou essa etapa dos anos 70 com esse formato vocal que gerou muitos trabalhos de muito sucesso e a chegada de muitos novos compositores ao repertório da Si. Então, vamos ouvir Talvez, direto de 1972, essa linda composição de Francis Haime e Paulo César Pinheiro. O terceiro parceiro de Francis Haime em sua carreira por ordem cronológica, como conta o próprio Francis em seu livro. E claro, a música na voz do quarteto. Siva, Sinara, mais Dorinha Tapajós e Sônia Ferreira. Vamos ouvir? A quarta música de Francis Haime desse episódio, fechando esse quarteto de composições desse compositor tão brilhante e cheio de histórias, é a canção Anoiteceu, música de Francis Haime em parceria com o poetinha Vinícius de Moraes, que iremos ouvir na voz do quarteto em si, numa gravação muito especial, ao vivo, em 1981, no Teatro Paiol em Curitiba, com a formação mais longa da Si, pois no final dos anos 70, a Dorinha Tapajós precisou se ausentar do grupo em virtude a questões relacionadas à sua saúde. Então, tivemos o retorno de uma das irmãs fundadoras, Cibele. E esse show, que tem Luiz Cláudio Ramos ao violão, é o único registro em toda a carreira do quarteto em si, com apenas voz e violão. Um show totalmente incrível, que foi lançado inclusive pela gravadora Cid. Vale muito a pena.
É um show com um repertório maravilhoso e Assis estão sublimes e brilhantes. Essa canção é uma das que eu mais gosto de todo o repertório. Uma curiosidade sobre essa parceria de Francis Haime com Vinícius de Moraes é que na noite em que Vinícius fez mesmo, compôs a letra de Anoiteceu, na mesma noite ele também fez a letra de Teresa Sabe Sambar, uma outra parceria com Francis. Numa ocasião que eles estiveram no mesmo dia, um pouco mais cedo, num terreiro de candomblé onde ouviram um lindo canto das filhas de santo. Agora, Francis conta em seu livro, falando mais um pouquinho sobre Anoiteceu, que essa canção era muito popular entre os músicos da sua geração e em meados da década de 70, eles estiveram numa caravana de artistas lideradas por Chico Buarque na cidade de Três Pontas, em Minas Gerais, comemorando a inauguração da Praça Travessia, em homenagem ao grande Milton Nascimento, onde teria um show ao ar livre. Nesse lindo local foi montado um minúsculo palco no alto de uma colina, cercado por uma multidão de pessoas. E importante lembrar que era nos tempos da ditadura, e num determinado momento do show, a censura cortou o som dos microfones, bem no meio da canção O Que Será? Justamente no show onde teria a música Anoiteceu no repertório. Mas Francis Haime conta em seu livro que então eles foram para a casa de Bituca, que é o apelido carinhoso entre os amigos de Milton Nascimento, e tocaram Anoiteceu até o sol raiar. Milton Nascimento Bituca gostava demais dessa música e disse ao Francis, que registrou em seu livro, que gostaria de participar da próxima gravação, mas ele deixou bem claro que não seria nos vocais sua participação. Ele gostaria de tocar violão na faixa. E o desejo estava para virar realidade na gravação do disco Passaredo de Francis Haime, com tudo combinado para a participação de Milton na canção Anoiteceu. Mas é importante lembrar que na época, ainda na ditadura, existia um racionamento de gasolina e por isso muitas vezes as viagens de carro eram prejudicadas, pois os postos de gasolina eles fechavam a partir de um horário. Justamente isso fez com que Milton Nascimento não pudesse chegar a tempo de tocar na música. Porém, essa frustração foi superada com o lançamento do Songbook de Francis Haime, onde Milton deu a voz à música na faixa que abre o trabalho. Finalmente, ele conseguiu gravar Anoiteceu, só que dessa vez nos vocais, não apenas no violão. Uma outra curiosidade é que Anoiteceu, esse sambinha, foi apresentado pela primeira vez no Festival da Record em 1966, interpretado por Roberto Carlos. Mas na época, não era comum gravar automaticamente todas as canções que iam para festivais. E essa música acabou não sendo classificada para as finais, e o rei ficou arrasado na ocasião. Além de Francis Haime e Vinícius de Moraes também ficaram muito chateados. E a música bônus, a quinta música do episódio, que tem a letra F em sua inicial, também teremos uma canção de Francis Haime. Vamos terminar esse episódio em grande estilo, com um sambinha muito charmoso, com uma letra cheia de ironia e uma história muito interessante. Eu estou falando de Feira das Almas, autoria de Francis Haime e Carlos de Queiroz Teles, que foi lançado no disco do show homônimo, o Em 1000 kHz, em 1979. Lembrando que essa foi a primeira gravação dessa canção. Ele esteve no grupo das músicas inéditas desse trabalho. Uma curiosidade é que Carlos de Queiroz Teles, parceiro de Francis Haime nessa canção, era escritor, dramaturgo e poeta brasileiro. E em 1976, a TV Tupi exibiu a novela O Julgamento, que era escrita por ele
e Renata Palottini. A história dessa novela, ela partiu de Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, uma das mais importantes obras da literatura mundial. Publicada pela primeira vez em 1880, Os Irmãos Karamazov consagrou-se como um dos símbolos do romance russo em virtude de sua narrativa vigorosa que não se furta ao tratamento de temas polêmicos, principalmente para a época. Tudo em torno de uma família cujos membros se digladiam entre si. O elenco dessa novela era estelar. Ele teve Cláudio Correia Castro, Carlos Zara, Eva Vilma, Tony Ramos, Everton de Castro, Rutinéia de Moraes, Denise Del Vecchio e muito mais. Tanto Carlos quanto Renata eram experientes na dramaturgia, mas nunca tinham escrito uma novela. E essa história dessa novela, O Julgamento, se passa na fictícia cidade Feira das Almas, que por pouco não deu nome à própria novela. E a letra dessa canção, Feira das Almas, tem nítida inspiração nessa novela. Vamos ouvir a letra. Olha a raiva, olha o crime, olha a inveja, olha o medo. Quem pegar um amor maduro vai ganhar um ciúme azedo. Ouça o grito desta carne, decepado o coração. Quem der mais por minha alma, leva junto uma paixão. Leva um orgulho sofrido, um ciúme passado. Esse soluço tão fundo, pedindo para ser usado. Olha a cidade, olha a feira, olha o mundo, olha o mercado. Olha o dinheiro mudando, o comprador incomprado. Vida se ofertando, em morte por um trocado. Olha a justiça inventando, o inocente e o culpado. Então, vamos ouvir Feira das Almas, de Francis Haime e Carlos de Queiroz Teles. A gravação do disco em 1000 kHz na voz do quarteto em si, com duas das irmãs fundadoras, Siva e Sinara, mais Dorinha Tapajós e Sônia Ferreira. E chegamos ao final de mais um episódio do projeto Quarteto em A a Z do podcast 57 em si. Se você ainda não ouviu os demais episódios, não perca tempo. Estão todos lá no podcast 57 em si no Spotify. Já tivemos o A de Aldir Blanc, B de Baden Powell, C de Chico Buarque, D de Dorival Caymmi, E de Edu Lobo e agora esse, F de Francis Haime. Não esqueça de clicar no seguir lá na página do nosso podcast no Spotify e compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, no WhatsApp, para que a gente consiga chegar essa história do quarteto em si, desses grandes compositores que as meninas gravaram nesses 57 anos dessa vitoriosa carreira em muito mais ouvintes. Uma dica. E é isso. Muito obrigado por ouvir até aqui, um grande abraço ao maestro Francis Haime, ao quarteto em si, e um beijo muito especial para você, nosso ouvinte do podcast. Semana que vem teremos um episódio com um compositor com a inicial G. Quem será, hein? Façam suas apostas e até lá!